Olá, está começando mais uma edição do JTT Regional do Extremo Oeste Catarinense. Hoje é dia 23 de agosto. Essa é a outra informação. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Militantes estão há 24 dias em greve de fome no STF. Reforma trabalhista e as consequências para os trabalhadores e trabalhadoras do Extremo Oeste. Ônibus com estudantes desliza em trajeto do interior e moradores da 8 de março criticam situação das estradas. Conheça a luta dos trabalhadores do Sindipd de Santa Catarina. Hoje se completam 24 dias em que militantes aderiram à greve de fome no Supremo Tribunal Federal. Essa greve ela tem como objetivo a defesa dos direitos dos brasileiros contra as medidas do presidente Michel Temer. A luta é também pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira na entrevista de Adjuvani Spezia e Marcos Corbari, especial para o JTT. 7 guerreiros e guerreiras que estão aqui num ato extremo da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, pela importância e pelo momento que nós vivemos da conjuntura brasileira. Fazem a sua greve de fome para que muitos milhões de brasileiros e de brasileiras não voltem a passar fome, porque todos sabem o quanto nós tivemos já de gente que morreu de fome, crianças que morreram de fome e muitas pessoas por muito tempo não tinham 3 refeições por dia. Então essa é uma luta humanitária, é uma luta política e é um gesto extremo que esses companheiros e companheiras estão fazendo para que nós consigamos restabelecer a democracia no Brasil. Nós precisamos que o Judiciário tome uma decisão que é de colocar em pauta imediatamente a ADC 54, que ela tem hoje dentro do pleno do Supremo Tribunal Federal. Se ela ser colocada em pauta, isso a Carmen Lúcia pode fazer isso, porque é responsabilidade dela de levar em votação. Nós soubemos hoje que nós temos uma maioria, 6 votos nós teríamos hoje para serem a favor da não condenação em segunda instância e que todos e todas tenham direito de recorrer até a 4ª instância, ou seja, no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Informativo Paralelo ao vivo, toda terça-feira às 17 horas. Programa de rádio web que debate aquilo que a mídia tradicional não mostra. Com a apresentação de Janaína Machado e Isabel Fávero, comentários Raul Fittipaldi, produção e notícias Maiara Santos. Acesse abracosc.com.br/rádio web e fique com a outra informação na sua 3ª temporada. Moradores da linha 8 de março, interior de São Miguel do Oeste, criticam a situação nas estradas. Ontem, quarta-feira, um ônibus com estudantes deslizou em um dos trajetos, indo parar no barranco. A comunidade cobra medidas do poder público diante do risco ocasionado a crianças e adolescentes que utilizam o transporte escolar. A matéria é de Ricardo Souza. O ônibus nem sobe mais e está bem ruim essa estrada. Sou representante da comunidade, das reuniões participativas que nós fizemos com o prefeito, e daí nós temos em plano de governo, em primeiro lugar, as estradas bem cascalhadas, para não ter problema do ônibus ficar pendurado, que nem ficou hoje no Moro, e em segundo lugar é a ponte, que esse ano já era para ter erguido a ponte, e até agora não saiu nada. Filmei o ônibus lá, firmei as crianças, que estavam 1 hora lá embaixo, parado lá com o motorista, sem comer, esperando o outro ônibus vir para levar o que ia de tarde, e o que não ia tinha que vir a pé para casa. E a nossa situação tá assim, e só mexeram no Moro, um pouquinho só fizeram barro, não botaram muito cascalho. O resto da estrada que tem aluno aqui para frente que precisa
o ônibus vir pegar não vem, e tá esse caos aí. Oi, gente! Oi, gente! Olá! Olá, leitoras! Olá! Olá! Tá começando mais uma edição do JTT. Vem com a gente e descubra porque o nosso lema é a outra informação. Fique com a gente, com a mídia que atua lado a lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai mudar um pouquinho. Vai ficar mais ágil, mais moderno, mais adequado às necessidades da audiência para assistir e compartilhar. Vai ter mais uma edição. Todos os sábados eu estarei apresentando o JTT focado nas culturas locais do Oeste e do litoral catarinense. E queremos muito mais. Queremos que o JTT seja diário. Você merece o esforço. Em agosto, o JTT se renova, cresce, evolui e aceita o desafio de ser a mídia dos trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina. Desacato 11 anos. Sonhamos juntas. Sonhamos livres. A reforma trabalhista tem resultado em inúmeras perdas de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. No Extremo Oeste, a nossa equipe conversou com a presidenta do Sindicato dos Empregados do Comércio, que abrange mais de 6.500 trabalhadores afetados pela ação do atual governo. Constantemente vem trabalhadores, principalmente de categorias que não são as do comércio, né? No comércio é um pouquinho menos que acontecem, mas aonde os trabalhadores estão fazendo uma carga horária bem extensa, né? Que às vezes ultrapassa 10 horas diárias e não estão recebendo nem o que excede a essas 2 horas. Nós tínhamos uma situação, por exemplo, de compensação das horas extras trabalhadas no período máximo de 30 dias, hoje se alterando para 160 dias, conforme a legislação, porque não houve consenso nas negociações entre os sindicatos dos empregados do comércio e sindicato patronal aqui da região, em si minimizar os efeitos da nova legislação, aonde prevê a compensação em até 6 meses, 180 dias. Outro problema que nos preocupa bastante é a rescisão por acordo. Ela prevê que se o trabalhador ou o empregador estiverem dentro de um consenso, a rescisão pode ser feita, né, onde o trabalhador recebe 80% do FGTS, o empregador recolhe 20% da multa rescisória, mas o trabalhador nesse contexto não tem direito ao acesso ao seguro-desemprego. Quando na verdade muitos trabalhadores não sabem no momento de fazer a assinatura da rescisão, que é essa modalidade, e chegam para fazer o saque na Caixa Econômica e percebem que é diferente do que eles estavam pensando. No novo modelo de CLT que está proposta, nós temos a visão que os trabalhadores vão estar trabalhando por hora, já tem trabalhador trabalhando em vários locais para conseguir um salário compatível com as suas necessidades, né? Então, esse trabalho, esse contrato por hora, ele trabalha em mais locais, com mais chances, então, de ter, por motivo de cansaço ou pressa, provocando acidente de trabalho. Você tem conhecimento sobre a reforma trabalhista? Não. Você sabe que a reforma trabalhista ela pode reduzir em 30 minutos o seu horário de almoço? Não. Eu acho errado. Como que eles vão reduzir o horário de almoço de uma pessoa? Como que ela vai ir para casa, almoça em casa, vai para casa, vai fazer o almoço, vai almoçar para depois voltar a trabalhar? O senhor tem conhecimento, já ouviu falar sobre a reforma trabalhista? Olha, não me entrou na cabeça ainda, não sei, guria. O senhor sabia que a reforma trabalhista ela pode reduzir em meia hora o horário de almoço do trabalhador?
Sim, tem cruzimentos que um amigo que eu trouxe ali trabalha na firma, na cidade, né? E o senhor acha que isso é bom? Olha, guria, a gente pouco entende nessa parte, mas eu sei lá, né, se é bom ou não. O que a gente vai dizer, né? Você ouviu falar em algum lugar sobre a questão da reforma trabalhista? Não. Com essa reforma, o teu chefe ele pode diminuir o teu horário de almoço, por exemplo. Só tenho meia hora apenas. Meia hora. Já estamos... Já tá valendo. Já tá valendo. Uhum. E como é que tu analisa? Como é que era antes e como é que é agora? Não, na verdade, consigo uma meia hora menos pra mim estar indo pra casa, né? Mas porque eu trabalho até 8h30 da noite. Daí não preciso ficar até as 9, mas mesmo assim é puxado. O advogado Guilherme Carlesso esclarece dúvidas que você, trabalhador e trabalhadora, pode ter em uma situação de violação de direitos. Confira. Ela trouxe uma série de modificações na legislação e de prejuízos ao trabalhador. Nós temos a situação da piora com relação às contribuições sindicais, né? Foi retirada a contribuição sindical obrigatória. Isso é muito ruim, porque os sindicatos têm um papel fundamental no direito do trabalho. O trabalho intermitente, que é a situação do empregado que é contratado, ele assina a carteira normalmente, só que ele trabalha esporadicamente, por convocação. Então, o empregador convoca o empregado até 3 dias antecedendo a data em que ele tem que trabalhar. O empregado tem que avisar dentro de um dia se vai ou não aceitar, né? E vai trabalhar por aquele período que foi convocado. Isso causa a diminuição, então, da renda do empregado, até porque ele vai trabalhar por determinado período só quando for convocado, e causa um prejuízo também na previdência, porque o empregado deixa de paga menos que um salário mínimo. Por exemplo, se ele receber em um mês menos que um salário mínimo, em razão do contrato intermitente, ele tem que completar o restante para a previdência, e muitas pessoas não vão ter condição de fazer isso. Antes da reforma existiam as convenções e acordos coletivos. Os sindicatos faziam com o sindicato dos empregados, fazia com o sindicato patronal, ou o sindicato fazia com a própria empresa. Ali eram regulados os direitos. Normalmente eles não poderiam prejudicar direitos previstos em lei. Agora, com a reforma trabalhista, existe uma previsão, existe um rol na lei do que é permitido piorar. O trabalhador ele tem a opção. Eu sempre ressalto o poder do sindicato. Por mais que alguns sindicatos estão prejudicados, muitos ainda estão operantes. Então, se você tiver um direito lesado, procure o sindicato. Existem os advogados particulares. Também é possível contratar um advogado ou muitos fazem a consulta e explicam exatamente o que você tem ou não tem de direito. Existem as defensorias públicas, o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito importante também, e a própria Justiça do Trabalho. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no Portal do Zacato. A luta dos trabalhadores em programação, mais conhecidos como TIs, é difícil, muita concorrência, mas ainda no mercado muito aquecido. Isso não vai ser sempre assim e o desemprego também vai atingir essa categoria fundamental, tanto numa cirurgia quanto num voo de avião. As lutas que enfrenta o SINDPD em Santa Catarina não são conhecidas pelo público em geral. Por isso, a nossa equipe entrevistou um dos diretores dessa categoria. Acompanhem. Os trabalhadores do SINDPD, eles lidam com a parte tecnológica, né, com a parte da programação. Então, desde cirurgias nos hospitais, até mesmo monitoramento de voos aéreos. Então, é muito importante. Os trabalhadores de TI estão envolvidos em todas as etapas do setor produtivo. Nesse momento a gente vive um setor muito aquecido, o setor de TI, e mesmo estando bem aquecido, a gente ainda trabalha 44 horas por semana. A gente não tem uma redução da jornada de trabalho ainda no setor de TI. É uma reivindicação do sindicato e dos trabalhadores. E o patronal não quer nem saber
de reduzir a jornada de trabalho. Muito pelo contrário, cada vez mais horas de trabalho, mais dedicação dos trabalhadores sem um retorno plausível. Nesse momento a gente está fazendo a negociação coletiva de trabalho, que não tem grandes avanços, né? A negociação é sempre muito difícil com o sindicato patronal e a gente está tentando viabilizar também a questão da contra-reforma trabalhista e ver como é que a gente vai fazer para o sindicato continuar aberto mediante esse período e essas mudanças de financiamento do sindicato, né? A gente já sabe que a questão dos sindicatos patronais já foi resolvido via governo. Então, quer dizer, o sindicato patronal vai continuar aberto, funcionando, e o sindicato dos trabalhadores a gente não sabe em que pé vai ficar. O JTT vai ficando por aqui, mas nós queremos que ele seja diário, por isso a sua contribuição é muito importante. Acesse desacato.info e seja um leitor ou leitora amiga. E não percam, sábado estreia um novo JTT, agora com a edição cultural. Até lá! Tchau, gente!